Pode começar, Claudinha. Certo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece. Eu sou médica hematologista e hemoterapeuta, trabalho no Hemócio, na imunohematologia. E hoje vou apresentar a aula 11 do nosso curso de imunohematologia avançada, certo? E para começar, então, vou falar sobre um caso que foi cedido pela doutora Denise, que já aconteceu aí há alguns anos, certo? E é o caso de uma mulher de 34 anos, que na ocasião estava na quarta gestação, e ela teve o diagnóstico de placenta prévia. Por esse motivo, foi programada, né, a resolução da gestação e foi solicitada a reserva de transfusão para cesárea. Ela não tinha história de transfusão prévia e, né, procedendo aos exames, foram feitos os testes pré-transfusionais. Na tipagem ABO-RHD, como a gente pode ver, ela era na tipagem ABO grupo O, e na tipagem RHD foi 4 cruzes em temperatura ambiente, então, no fim das contas, ela era O positivo. Em seguida, foi feita também a pesquisa de anticorpos irregulares, que na época era feito com 2 hemácias, né, comerciais, e, no caso, as 2 hemácias apresentaram reatividade de 2 cruzes em LIS em AGH. Por esse motivo, foi feito também o painel para identificação do anticorpo que estava aparecendo. E aí, na identificação do anticorpo, o que foi percebido é que todas as hemácias do painel apresentavam também uma reatividade de 2 cruzes em LIS em AGH. Mas no painel enzimático, essa reatividade desaparecia, ficava de 0 em todas elas. O autocontrole era negativo. Aí, a partir disso, sugeria que talvez a paciente tivesse um anticorpo contra um antígeno de alta frequência e parecia que esse antígeno estava quebrando com a enzima. Foi feita também a fenotipagem, e através da fenotipagem, o que dava para perceber é que ela era grande, C pequeno, QEL, KPA, FAA, LIUSA, S grande, Luteran A e Diego A negativo. Nada assim chamava particularmente a atenção na fenotipagem, né? E por esse motivo foram feitos alguns outros testes para tentar elucidar melhor o que estava acontecendo, qual que era o anticorpo que estava por trás aí desse painel, desses estudos. E aí, em síntese, o que foi, assim, o que se teve de informação foi que em LIS e AGH havia uma reação homogênea de todas as hemácias, né, de 2 cruzes. Quando era feito o painel em tubo, em temperatura ambiente, eram todas negativas. Era um anticorpo um antígeno, né, que parecia que era sensível à papaina, porque, como eu falei, desaparecia aquela reatividade no painel enzimático, e também era sensível ao DTT, 0,2 mols, né, também desaparecia quando as hemácias eram tratadas com DTT. Também foi testado o soro da paciente com sangue de cordão, e o que apareceu foi uma reação mais fraca, também sugerindo que era um antígeno que era fracamente expresso no sangue de cordão. Com isso, a gente vem para essa tabelinha, que eu achei bem legal, assim, da parte de investigação, porque a gente consegue somar as informações, né? E somando essa informação de que era um antígeno que quebrava, enfim, que poderia ser sensível aí à papaina, e que também era sensível ao DTT, a gente ficava com algumas possibilidades, como o Indium, o Gerbit, ficou também com o Cartwright, enfim, a gente ficava com essas possibilidades. Diante disso tudo, o que ficou era que esse caso era uma suspeita de sangue raro. Como eu falei, parecia ser uma paciente que estava com anticorpo contra um antígeno de alta frequência,
Então, foram tomadas algumas medidas por causa disso, né? Foram mandadas amostras da paciente para o laboratório de referência na época, para a gente realmente conseguir saber qual que era, né, o anticorpo em questão. Outra das medidas tomadas foi que os 4 irmãos da paciente foram convocados, né, para testar. Infelizmente, todos eles eram incompatíveis com a paciente, né, porque seria uma solução se algum fosse compatível, de repente ele doar para a irmã, né, nessa situação mais excepcional de que poderia ser um sangue raro. E também foi entrado em contato com o médico da paciente para deixá-lo ciente da situação toda. Na época, a hematologista conversou com o médico. Graças a Deus, a paciente estava com hemoglobina boa, de 13,2. Mas, enfim, para a cirurgia foi deixada uma reserva de 2 concentrados de hemácia que respeitavam o fenótipo estendido da paciente, mas que eram incompatíveis. A equipe da obstetrícia estava ciente dessa situação e, graças a Deus, também não precisou de transfusão durante o procedimento. A paciente foi submetida, mas não precisou transfundir. Paralelamente, tinham sido enviadas amostras, né, como eu falei, para um laboratório de referência, e, por fim, houve uma resposta de que se tratava de um anticorpo contra um antígeno do sistema que a gente vai conversar hoje, que é o sistema Cartwright, certo? Quanto à questão do histórico, do nome, enfim, desse sistema, eu li algumas versões um pouquinho diferentes, né? Mas, assim, a que eu achei que fazia mais sentido, parecia ser o que era mais relatado, foi que esse sistema ele foi descrito pela primeira vez na década de 50, quando foi identificado no soro de uma paciente, que era a senhora Cartwright, o primeiro anticorpo contra o antígeno dele, né? E aí, quando foram pensar em dar um nome para o sistema, que seria o nome da própria paciente, quando foram pensar num símbolo, pensaram na possibilidade de usar alguma letra do nome dela. Mas a maioria já tinha sido utilizada, e, por fim, eles ficaram com a possibilidade do T, que era a última letra. E aí, justamente, em inglês ficou, tipo, por que não T, né? Que é why not T? Que, no fim, ficou reduzido para YT, e o Y, que é o porquê, tem a mesma sonoridade do Y em inglês, então ficou, no fim das contas, o símbolo YT. E como eu comentei, em 1956 foi descrito pela primeira vez o primeiro antígeno desse sistema, que era o Cartwright-A, o YTA, porque também foi descrito o anticorpo que estava presente no plasma dessa paciente. Em 1964 foi descrito outro antígeno mais conhecido, né, desse sistema, que é o Cartwright-B, o YTB, na verdade, né? E agora, mais recentemente, em 2018, foram descritos mais 3 antígenos, que foram esses 3 aqui, o YTEG, YTLI e YTOT. Já foi uma coisa mais recente, né? E, assim, como eu comentei, o símbolo do sistema é YT, ele é o sistema 011 pela ESBT, e o gene que está por trás dele é o ACHE, é um gene que fica no braço longo do cromossomo 7, no locus 7q22.1. É um gene que tem 6 exons, e esse gene, ele codifica uma proteína, uma glicoproteína, que é a acetilcolinesterase, né? E essa glicoproteína, ela fica expressa na membrana da hemácia, ela não fica diretamente ligada na membrana, né? Ela precisa de uma âncora, na realidade. Então, essa âncora é a GPI, a glicosilfosfatidinoinositol, que é um lipídio que ancora mais de uma, não é só essa, né, substância, enfim, mas também ancora essa glicoproteína, né, que é justamente aqui expressa, que tem os antígenos do Cartwright, certo? E como eu comentei, essa glicoproteína, que é a acetilcolinesterase, ela é, na verdade, uma enzima que ela degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Então, a função, né, dessa enzima acaba tem a ver com a transmissão dos estímulos nervosos, né? Ela é bem presente em cérebro, músculos, nervos, mas também está presente em hemácias. Não se sabe muito bem
qual que é a função da acetilcolinesterase nas hemácias, mas ela está lá e é onde ficam os antígenos do Cartwright. E, inclusive, isso é interessante de saber, né, o fato de que ela é ancorada pela GPI, porque tem uma doença, né, em que as pessoas têm uma mutação que não tem, ou tem uma quantidade muito pequena da glicose fosfatidilinositol, e que é a hemoglobinúria paroxística noturna, e nesse caso, essas pessoas ficam sem ter, digamos assim, onde ancorar, né, essa acetilcolinesterase, e acaba, às vezes, não expressando os antígenos que ela expressaria no Cartwright, porque, não por não ter o gene, mas porque não tem a âncora, né. Existem também outras situações, como a síndrome mielodisplásica, o lúpus, em que você pode ter redução dos níveis desses antígenos também. E aqui eu coloquei uma tabelinha, na verdade, sintetizando, né, quais são os antígenos que a gente tem hoje em dia desse sistema. Como eu falei, a gente tem 5. Os 2 primeiros que foram descritos há mais tempo, né, são o YTA e o YTB. Eles são, na realidade, antitéticos. O YTA, que foi o primeiro descrito, ele é um antígeno de alta frequência, está presente em mais do que 90% da população. E o YTB já é descrito como sendo mais de baixa frequência, né? Na maioria nos caucasianos, na realidade, ele é mais ou menos 8%. Mas essa frequência aumenta em alguns indivíduos, algumas populações, especialmente em israelenses. Os dois, como eu falei, são antitéticos, a diferença entre eles, na verdade, é só a troca de uma base nitrogenada. Você tem a troca de uma citosina por adenina, né? E aí, no fim das contas, você tem a troca de um aminoácido na posição 353, de histidina para asparagina. Então, a depender desse aminoácido aqui, você vai ter um YTA ou um YTB. Já os outros 3 antígenos que foram descritos, eles são codificados ali no exon 2 do gene, mas não são antitéticos, então, assim, você, em geral, vai ter o YTA em um alelo, né? Vai codificar o YTA ou o YTB, e também vai ter, paralelamente a isso, a codificação desses outros antígenos. Em geral, o comum é que se tenha, porque eles são também antígenos de alta frequência. E eles são decorrentes, né, de mutações também no exon 2, mas em outros locais, em que você também pode ter a troca de um aminoácido por outro, certo? E também é muito descrita essa questão dos fenótipos com relação ao YTA e o YTB, né, que são os principais antígenos. O fenótipo que é mais frequente é que a pessoa seja YTA positivo e YTB negativo, ou seja, que os dois alelos que ela tenha, né, desse gene, eles codifiquem para o YTA. Isso é 91,9% da população. O segundo mais comum é que a pessoa tenha um fenótipo que expresse tanto o YTA como o YTB, né, tendo um alelo de cada um deles, que é 7,8% da população. E o fenótipo mais raro é a pessoa ter o YTA negativo e o YTB positivo, ou seja, ela só tem alelo que codifica o YTB. Isso é apenas 0,3% da população. Não é descrito, assim, em indivíduos saudáveis, rígidos, o YTA negativo e YTB negativo. Em geral, isso acontece naqueles indivíduos que têm alguma doença, como, por exemplo, a hemoglobinúria paroxística noturna, que eles acabam não expressando, no fim das contas, nenhum dos antígenos, mas não é nem por conta do gene, pelo fato deles não terem a âncora, que é onde esses antígenos são expressos, né, na hemácia. E aí, de outras características que são importantes, né, de serem comentadas sobre esses antígenos desse sistema, é que é descrito uma sensibilidade variável à ficina, à papaina, enfim, a enzimas, né, então eles podem ser quebrados ou não. Eles também são sensíveis ao tratamento com DTT, mas são resistentes à glicina ácida e DTA, e são antígenos que eles já são expressos ao nascimento, mas eles são fracamente expressos no sangue de cordão, né? Essa expressão vai aumentando, digamos, sua força com o passar do tempo.
E quanto aos anticorpos, assim, a gente tem anticorpo, né, descrito, enfim, até para poder, faz parte, de repente, do conceito de antígeno, a gente tem 5 antígenos, então tem anticorpo descrito contra todos eles, mas é bem incomum. Deles todos, o anticorpo que é mais descrito é o anticorpo anti-YTA, né, anti-Cartwright-A. Provavelmente, talvez seja porque ele é o antígeno mais imunogênico, também é algo que é mais difícil de você ter, né? Uma pessoa que não tenha o YTA, enfim, mas ele provavelmente, quando a pessoa ela é exposta, ele é mais imunogênico do que os outros e, portanto, a pessoa pode desenvolver mais esse anticorpo, é o que é a teoria, né? Como eu falei, ele surge após uma exposição, então após uma gestação, uma transfusão, no qual aquela pessoa que não tem esse antígeno, ela é exposta a uma hemácia que tenha, certo? Em geral, é um anticorpo da classe IgG, e apesar de ser da classe IgG em geral, ele não tem descrição de doença hemolítica perinatal, certo? O que é descrito em algumas situações é a reação transfusional hemolítica, que pode ser aguda ou tardia. Quando acontece, na maioria dos casos, é tardia, mas também não é uma coisa que sempre acontece, né? O anticartiratia especificamente, ele é o único que também você pode fixar o complemento. Então, por vários motivos, ele acaba sendo mais relevante, né? Mas principalmente porque de todos é o que pode acontecer mais. E assim, como é uma situação em que, como eu comentei, só 0,3% da população não tem esse antígeno, e, portanto, pode formar esse anticorpo, é mais difícil de você encontrar uma bolsa, né, para poder fazer para essa pessoa que respeite esse anticorpo. Por esse motivo, e também pelo fato de que nem sempre ele é clinicamente significante, na maioria dos locais, na maioria da literatura, é sugerido que se você encontrar um paciente que tem esse anticorpo, você faça algum tipo de avaliação para ver se esse anticorpo tem significado clínico. E aí o que é sugerido em alguns locais é, por exemplo, fazer o MMA, né? Que a ideia seria justamente tentar avaliar, né, juntando o soro com uma hemácia que tenha o antígeno, incubando ali, e depois colocar isso em contato com monócitos, em geral é de doador, né, para ver se esses monócitos, assim, se eles aderem a essa hemácia que está sensibilizada ou se eles afagocitam, e a depender disso, né, da quantidade que isso acontece, a gente dizer que realmente é um anticorpo, nesse caso, que é significativamente, ou que é clinicamente significativo. E a ideia seria respeitá-lo só se fosse clinicamente significativo. E voltando, no fim das contas, né, ao nosso caso, no fim das contas foi descoberto que ela tinha um anticorpo anti-YTA, anti-Cartwright-A, e a ideia na ocasião era congelar o soro e a hemácia da paciente, ainda mais que era uma situação assim, né, um sangue raro, seria importante até para o futuro, para outros pacientes, enfim. Só que, pelo que eu soube, ela até topou fazer, coletar as amostras e tudo, mas aí o anticorpo já tinha desaparecido. Só que aí ela ficou no nosso, enfim, como doadora da gente, né, doadora rara. E até esses dias a gente estava tentando levantar quantos doadores a gente tem, que são Cartwright-A negativos, né, e a gente tem 3 no momento. Acho que era isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Excelente, Claudinha. Ótima revisão sobre o sistema. Eu acho que a gente de vez em quando se depara com ele, né? Recentemente a gente teve 2 casos, um caso que foi de Sobral, e se eu não me engano, o outro caso é aqui de Fortaleza. Infelizmente, as 2 pacientes acabaram indo a óbito por complicações não relacionadas à anemia, mas é importante que a gente pare e pense sobre o anticorpo sempre, né? Ele tem essa característica de muitas vezes quebrar em enzima, mas nem sempre acontece. Então, essa nossa primeira paciente quebrava em enzima, né, o antígeno. A segunda paciente, que era paciente de Sobral, também tinha o mesmo comportamento. Entretanto, a última paciente nossa, a reatividade permanecia com o painel papainizado, que foi até uma surpresa quando saiu a genotipagem dela, porque a gente esquece a teoria, né, quando a gente não vai atrás, e eu lembrava do Cartwright quebrando em enzima.
E ela não, era uma paciente que tinha um comportamento diferente, e por isso que é tão importante a gente, de vez em quando, estar revisitando os sistemas, né, e ver como que eles reagem com as enzimas mais comumente utilizadas. Como eu já falei algumas vezes, a gente tem algumas dificuldades aqui no Nemoce de estar adquirindo reagentes. Faz 9 anos que eu peço reagente, por exemplo, a tripsina, a quimotripsina, a ficina, nós nunca conseguimos comprar. Mas basta o básico, né? Porque todo laboratório de imunohematologia tem que ter como básico um painel papainizado, ou a papaina, a bromelina, e o DTT, um reagente tiol. Então, com o básico, é possível a gente diminuir bem, né, Claudinha, como você mostrou naquela figura, as especificidades pra, né, que a gente provavelmente está se deparando. Então, no caso dela, com os 2 reagentes apenas, com o uso da papaina e com o uso do DTT, foi possível reduzir de centenas de possibilidades para 4, né? Então, é lembrar que a gente deve, sim, lançar mão sempre dessas possibilidades, desses reagentes, para que a gente possa ir diminuindo e facilitando nosso diagnóstico diferencial. E lembrar sempre de estudar, né? Porque a gente vai se deparar com esses casos, imunemato é isso, e talvez isso seja o que tem mais bonito no imunemato, né? É todo dia ter um desafio, e a gente sempre lembrar de buscar, que às vezes nem sempre o anticorpo vai se comportar como normalmente ele é esperado. Eu estou hoje ansiosa, eu estou hoje no congresso do ISBT, eu até não ia participar da reunião, porque eu estou participando do congresso, mas tem uma aula hoje que eu acho que vai ser extremamente interessante, que é o anticorpo e o antígeno do jeito que a gente não espera. Então, depois eu vou compartilhar para vocês um pouquinho que eu aprendi nisso, mas isso eu acho que a gente vê todos os dias, né? De vez em quando a gente bate a cara, porque a gente achava que o anticorpo ia se comportar de uma forma e ele não se comportou. Ou o antígeno, né? Muitas vezes o antígeno. Perfeito, Claudinha. Gente, vocês têm algum para compartilhar de anti-Cartwright A ou anti-Cartwright B, ou algum desses mais novos, mais raros? Quem quer comentar algum caso? Ninguém? Vou falar de um caso de Ribeirão Preto. Eu acho que a Flavinha nem a Ana Paula conseguiram entrar, né? Há alguns anos, uns 3, 4 anos, Ribeirão teve um caso de doença hemolítica do feto do recém-nascido grave. E, na verdade, era uma gestante que tinha um anticorpo contra antígeno de alta frequência, que na investigação foi visto que ela tinha um anti-Cartwright A associado a um anti-D. A gente viu aqui, a Claudinha mostrou aqui na literatura, que a gente não tem casos associados de doença hemolítica do feto recém-nascido pelo anti-Cartwright A. Porém, o anti-D a gente sabe que é o principal associado com doença hemolítica. Pensaram no momento fazer uma transfusão do sangue materno para o baby, só que a mãe, se eu não me engano, ela tinha algum marcador sorológico positivo, acabaram desistindo, e no final das contas optaram por fazer transfusão intrauterina, respeitando apenas o anti-D. E aí fingiram que não estavam vendo Cartwright A, que é a conduta que a gente tem que ter habitualmente, já que eu não tenho associação com doença hemolítica do feto recém-nascido, e eu vou ter uma limitação importante do número de doadores, para começar a respeitar o que provavelmente realmente estava importando, que era um anti-D. Eu também, nesse congresso do ISBT, assisti uma aula da Sandy Nance, eu acho que vocês devem conhecer, é a chair do grupo de sangue raro do ISBT. Ela é americana, da American Red Cross, uma pessoa de extrema referência, editora da Immunohematology, e ela mostrou para a gente o número de doadores raros catalogados no mundo. E o Cartwright estava lá e mostrou um aumento importante, se eu não me engano, era de 2015 para 2020, do número de doadores Cartwright disponíveis nesse registro internacional. E no registro a gente tinha um pouquinho menos de 800 doadores na primeira avaliação, né, no primeiro registro, e agora a gente tem mais de 3.500 doadores Cartwright disponíveis no mundo. Então a gente vai ter esse como um sangue raro, mas um pouco mais à disposição da gente do que a gente tinha anteriormente. Por conta dessas pacientes que a gente teve recentemente, a gente
começou a buscar até mesmo, de uma forma mais intensa, os irmãos dos nossos doadores. Nós temos, então, esses doadores, essa primeira doadora, que foi uma doadora paciente, que foi identificada previamente, e, Claudinha, esses outros 3 não contam com a doadora antiga, não é isso? Não, Pronto, eu acho que a gente tem 4 hoje, né? acho que o total era 4. Pronto, perfeito. E 2 deles são R2, R2. São 2 irmãos, R2, R2, Cartwright A negativo, quer dizer, o raro do raro, que são aqui, estão à disposição, inclusive quando a gente precisou, eles estavam disponíveis para tentar doar para paciente que estava precisando. Nós ainda não fazemos MMA aqui no Ceará, é um plano para este ano, deste ano não passa, e vocês veem a importância, né, de avaliar significado clínico. Se a gente tivesse um MMA na mão dizendo que não tinha importância, talvez não tivesse tido tanto sofrimento que a gente teve, né? A gente mandou bolsa incompatível, mas a gente teve muito sofrimento para ver se tivesse alguma intercorrência a gente transfundiria ou não. E com MMA na mão eu consigo ter uma resposta. Teve nessa mesma aula de sangue raro a frequência de MMA positivo no Cartwright A. E eu, assim, batendo o olho, dá mais ou menos uns 60% de positividade no MMA para essa reatividade do anticorpo. E o que significa isso? Que existe uma possibilidade, sim, real, nesses casos, de ter uma reação hemolítica com repercussão, tá? Então, o MML ajuda a gente a fazer isso. Eu sei que alguns locais do Brasil estão fazendo. Everaldo, tá aí, Everaldo, para contar para a gente se vocês já fizeram de algum Cartwright A. Olá, bom dia. Bom dia. Parabéns, Cláudia, pela excelente apresentação. E a gente não chegou a fazer, não, o MMA, não. A gente teve caso, mas bem antigo, ele estava com uma mistura de anticorpos e a gente não tem mais essa amostra. Entendi. Everaldo, vocês fazem mais ou menos quantos MMA, assim, por mês? Só para eu ter uma noção. São bem poucos. Na verdade, sim, a gente padronizou, começou a fazer, e aí a pessoa que estava mais habilitada, né, mais capacitada, ela pegou a licença maternidade e agora ela voltou. Tem umas amostras ali, mas são tipo de pacientes que já foram atendidos, assim, né? Entendi. Mas a demanda, na verdade, seria bem baixa, né? O negócio é ter toda a estrutura e pessoas capacitadas, né, para fazer isso. É o que mais dificultou, assim, para a gente. Posso tirar outra dúvida? Vocês estão fazendo com os mesmos insumos que a ProSangue validou? Ou vocês estão fazendo com a técnica original? Os mesmos, bem parecido. Fizemos uma pequena modificação só, mas basicamente o mesmo. Até a gente foi capacitado lá. Excelente. Tá ótimo. Vamos ver se esse ano sai esse negócio, que tem algumas coisas encantadas, né, que a gente fala, que há tanto tempo se tenta, mas não se consegue implementar. O MMA é um deles, mas a minha meta deste ano é o MMA já ativo até o finalzinho do ano, para a gente poder dar uma segurança maior na hora de transfundir, né? Alguém mais quer comentar algum caso que teve? Ninguém? Vai, Everaldo, diga lá. Então, só da importância, às vezes a gente pode não ter um caso, mas tem a possibilidade de ter uma hemácia negativa, né? Pegando de pacientes com HPN, né? Não são todos que vão ser realmente negativos, né? Alguns têm baixa expressão, depende da classificação ali da doença, mas é uma possibilidade de ter uma hemácia para ser testada, não, claro, um doador de sangue, né? Mas uma hemácia para ser testada para identificação. Perfeito, Everaldo. Excelente colocação. Lembrando, então, que a gente, conhecendo um pouquinho essa teoria, a gente consegue ficar imaginando o que está acontecendo no nosso laboratório. Eu, particularmente, eu gosto muito, além dessas ideias de usar sangue de cordão, que é uma coisa muito simples, que qualquer laboratório de imunemato tem
capacidade de ter essa hemácia na mão. Aí eu vou só reforçar umas coisas que de vez em quando as pessoas têm dúvida. Posso ter sim uma transfusão, uma hemácia de um neonato, não precisa ser de sangue de cordão, né? Então eu posso ter de neonato. Lembrando que o ABO para o neonato é obrigatório pela nossa orientação do Ministério da Saúde. Então, todo lugar que tem maternidade tem amostra de baby sendo avaliada. Então, a gente pode pedir para essa amostra estar à nossa disposição na hora que a gente precisa, para que a gente possa complementar nossos testes para ir fechando o caminho, né? É importante que a gente lembre só do TAD, dessas amostras dos babies, porque às vezes é um TAD positivo, eu estou usando isogrupo, né? E preferencialmente usar O, mas nem sempre a gente vai ter a hemácia perfeita em mãos, e se eu não for usar O, que eu também usando O, mas que eu lembre de fazer o TAD, particularmente na hemácia não O, por causa da incompatibilidade ABO materno e fetal, né? Tá bom? Mais alguém? Algum comentário? Não? Então, tá bom. Semana que vem, então, gente, a gente volta. Obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês estejam aproveitando essa nossa discussão semanal. Eu estou adorando, vou nem mentir, porque a gente lembra algumas coisas, a gente aprende muitas outras. E eu adoro essa discussão que a gente tem no final para a gente aprender um pouquinho mais como melhorar nosso serviço. Obrigada. Tchau, tchau e até semana que vem.